Nosso cordial boa tarde a todos. Douglas Galvão de Carvalho, secretário municipal de Planejamento do município de Palotina, acompanhado de Ricardo Fiabani, coordenador de Orçamento e Planejamento do município de Palotina, para tornar público a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2021. Dizer que, em tempos de pandemia, a audiência pública do ano de 2020 vai se fazer de forma digital, em cumprimento aos decretos que exigem que não hajam aglomerações. O objetivo da audiência pública, obviamente, é tornar público a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que foi elaborada em conjunto com as secretarias municipais, todas as secretarias municipais, e que, juntamente com o Plano Plurianual e agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, em conjunto com o Plano Diretor Municipal, o Plano de Ação e Investimentos, são as ferramentas que o município tem de planejamento orçamentário, gestão pública, conforme e em cumprimento às disposições legais da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaríamos, inicialmente, antes de passar a palavra ao coordenador de Orçamento e Planejamento, de apresentar a todos os ouvintes a estrutura do município de Palotina na gestão pública e na gestão orçamentária. O Plano Diretor Municipal foi revisado no ano de 2019. De acordo com a Constituição, todos os municípios com população acima de 20 mil habitantes são obrigadas a elaborar o Plano Diretor Municipal e a revisar o Plano Diretor Municipal no mínimo a cada 10 anos. E o Plano Diretor Municipal é exatamente o documento que contém, com a participação da sociedade civil organizada do município, o que nós desejamos e aquilo que nós queremos do município de Palotina para os próximos 10 anos, e o plano de ação e investimentos, como nós vamos atingir essas diretrizes e proposições estabelecidas no plano diretor. Portanto, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, trabalham em harmonia com o Plano Diretor Municipal, o Plano de Ação e Investimentos, compondo as leis complementares que garantem que todas essas diretrizes e proposições e orçamentos serão fielmente executadas. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos tratar hoje, estabelecem exatamente as metas, as diretrizes e prioridades da administração pública, com base no plano plurianual, no plano diretor municipal, no plano de ação e investimento, em todos os planos que compõem
a gestão municipal, assim como também orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Portanto, a lei de diretrizes orçamentárias vai gerar um projeto de lei que nós estaremos, após essa audiência pública, encaminhando para a Câmara de Vereadores para análise e aprovação. A partir do ano do ano 2000, 4 de maio de 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO ainda deve estabelecer as metas fiscais, critérios para limitação de empenhos e movimentação financeira, além de avaliar os riscos fiscais e a situação atuarial e financeira dos fundos de previdência. Portanto, as leis de diretriz orçamentária, lei orçamentária, elas garantem que os recursos públicos gerados pelos contribuintes serão devidamente aplicados e garantidos por lei. Portanto, a lei de diretrizes orçamentárias, ela reflete e tem que refletir necessariamente as diretrizes, as metas, os programas, as proposições do plano diretor, do plano de ação e investimentos, do plano plurianual, e conter as expectativas da administração, para que nós possamos ter um controle e administrar efetivamente o atingimento dos objetivos. Deixando bem claro que são objetivos de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque devem contemplar não só os aspectos econômicos, mas também os aspectos sociais e ambientais, sendo dessa forma sustentável, garantindo às próximas gerações um ambiente favorável, propício e com qualidade de vida, com oportunidades. Portanto, a lei de diretrizes orçamentárias, através das prioridades e metas, elas refletem exatamente o anseio da comunidade palotinense. E é nesse espírito que nós, a partir desse momento, vamos fazer e tornar público a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2021. Então, eu passo ao coordenador de orçamento e planejamento para que faça a apresentação à audiência pública das metas de lei, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, do exercício 2021. Boa tarde a todos que acompanham a gente por essa live. Estamos aqui hoje para, de uma maneira peculiar, né, por causa da pandemia, do momento que estamos vivendo, para apresentar as metas da LDO, que um projeto de lei que será encaminhado agora, nessa próxima semana, para apreciação do Poder Legislativo, que é a lei que dá as diretrizes e a base para a elaboração da lei orçamentária anual. Então, nós temos que elaborar a LDO, que é um elo de ligação entre o PPA e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O fundamento legal para a realização da audiência pública é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101/2000, no seu artigo 48. E o fundamento legal da elaboração e da obrigação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é a Constituição Federal, no seu parágrafo 2º do artigo 165, e também na LRF, Lei Complementar 101/2000, no seu artigo 4º. Com base na Constituição Federal, no seu artigo 165, são leis de iniciativa do Poder Executivo e estabelecerão
no parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, e orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Disporá sobre as alterações na legislação tributária. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, como eu havia dito. Aqui nós temos um esboço o modelo que é a ordem cronológica, né, da elaboração das peças orçamentárias. Temos o plano plurianual, que é uma peça tem um cronograma de 4 anos, que aí você transforma na lei de diretrizes orçamentárias, que é anual, e através dessa lei de diretrizes orçamentárias é elaborada a LOA, que é a lei orçamentária anual. Aqui a gente tem um quadro que demonstra o comportamento da receita, a evolução da receita no município. Então a gente tem aqui as receitas, né, realizadas, as receitas que são de 2018 e 2019. Aí temos a receita prevista para 2020 e a estimada para 2021, 22 e 23. Para não ficar muito maçante, eu vou entrar só nos números totais, né? E também vou ignorar os centavos. Então ali para 2018 foi realizada uma receita corrente total de R$ 133.930.844,31, com uma receita de capital de R$ 5.239.310. Teve um total de uma receita bruta no ano 2018 de R$ 139.173.155. Com as deduções que tem na receita, que deduz o desconto do pagamento de IPTU à vista e o desconto nas taxas de alvará para incentivo dos MEIs e também do IPTU dos aposentados e pessoas carentes. Então, mais os descontos do Fundeb. No ano 2018, o município fechou a receita líquida da prefeitura com R$ 122.561.568, uma receita de 13,39 a mais do que em 2017. Mais a receita do FAPEM, que é o Fundo de Previdência do município, de R$ 21.621.164. Ou seja, o resultado consolidado do município em 2018 foi R$ 144.182.732. No ano de 2019, o município teve uma arrecadação de receitas correntes de R$ 143.748.832, com uma receita de capital de R$ 5.033.039, fazendo uma receita bruta de R$ 148.781.872, mais as deduções da receita, como eu disse antes, que é o desconto do pagamento do IPTU à vista, os aposentados e pessoas carentes, os descontos do Fundeb e também dos MEIs, das taxas de alvará e licenciamento, que são esses descontos de R$ 17.701.659. O total da receita líquida da prefeitura, em 2019, R$ 131.080.213. Mais a receita do FAPEM, que é o Fundo de Previdência, R$ 31.922.646. Realizou uma receita total R$ 163.002.859. Para o ano de 2020, o município tem uma previsão de uma receita bruta total de R$ 146.431.000, uma receita bruta, com as deduções R$ 18.381.000. Total da receita líquida prevista para o ano 2020, R$ 128.050.000. Mais a receita do FAPEM, R$ 29.771.
771 mil. Total da receita consolidada prevista para o ano 2020, 157 milhões 821 mil. Para o ano de 2021, a gente prevê uma receita com base na evolução temporal da série temporal, ou seja, a gente analisou o comportamento que a receita vem fazendo, mas a gente previu na lei que ela vai ser revisada na elaboração da LOA em outubro, porque a gente agora para o ano 2020 não tem base para ver o reflexo que essa pandemia, que isso tudo vai causar na economia. Então a gente não tem base nem para termos de união, de Estado, de economia, porque é uma coisa que foi um evento de força maior, um evento atípico. Então a gente elaborou, dando sequência, o comportamento da série temporal, mas aí na elaboração da LOA a gente vai rever isso aí e os reflexos da pandemia na economia do município. Então, nessa base, o município teria uma previsão da receita para o ano que vem, de se continuasse do jeito que estava a economia, né, nos moldes que estava ocorrendo, de 154 milhões 914 mil, com uma dedução de 19 milhões 349 mil, total da receita líquida da prefeitura de 135 milhões 565 mil, um acréscimo de 5,87%. Prudente pelo que a gente tinha de base, uma coisa bem conservadora, analisando a inflação, analisando um contexto que a gente tinha em mãos, né? Mais a receita do FAPEM, 27 milhões 485 mil. Ou seja, a receita total para o município em 2021, prevista, ficou em 163 milhões e 50 mil reais. Para o ano 2022 foi adotada a mesma metodologia e assim sucessivamente 23 também. Então para 22 ficou estimada uma receita de 162 milhões 941 mil, com uma dedução de 20 milhões e 171 mil. O total da receita líquida de 142 milhões 770 mil, mais a receita do FAPEM de 29 milhões 955 mil. O total da receita consolidada para 2022 de 172 milhões 725 mil. Para o ano de 2023, uma receita bruta total de 170 milhões 666 mil, com uma dedução na receita do Fundeb, dos descontos, das isenções, 21 milhões 296 mil. Total da receita líquida da prefeitura, do município, 149 milhões 370 mil reais. Mais uma receita prevista do Fundo de Previdência, 33 milhões e 55 mil. Uma receita consolidada prevista para 2023, 182 milhões 425 mil. Então aqui a gente tem um resumo das receitas do município, né? Receita próprias que o município gera dentro do município mesmo. Receitas próprias, um total previsto de 38 milhões 593 mil. Transferências da União, 32 milhões 905 mil. Transferência do Estado, 44 milhões 962 mil. Transferência do Fundeb, 18 milhões de reais. Transferência de municípios, 1 milhão de reais. Receita de capital, 105 mil. Total das receitas, 135 milhões 565 mil. Isso as receitas que o município gera e que ele pode gastar dentro da própria entidade. Aí temos do FAPEM. Do FAPEM é uma receita de 27 milhões 485 mil prevista. Então, uma receita consolidada que nós temos no município para 2021, 163 milhões e 50 mil reais distribuídos
dessa maneira conforme a origem dos recursos. Agora nós temos um gráfico aqui que demonstra a dedução do Fundeb. O Fundeb é um recurso que o município passa, tipo a União ela faz uma distribuição da renda dos recursos da educação, onde os ricos, os municípios mais, vamos dizer assim, com uma receita, uma arrecadação melhor, eles transferem um pouco desse recurso para subsidiar os municípios mais carentes na parte da educação. Então aqui nós temos um demonstrativo de quanto que o município devolve e quanto que o município arrecada. Então assim, receitas próprias não tem dedução do Fundeb. Então o município ele arrecada 38.593.000, que corresponde a 23,67% da sua receita total consolidada. Da União, o município recebe uma receita bruta de 38.445.000 e fica retido para o Fundeb 5.540.000 reais. Ou seja, ele recebe líquido 32.905.000 da União, o que corresponde a 20,18% da sua arrecadação. Do Estado, o município recebe 55.472.000, com uma dedução de 10.510.000. Então, ele recebe uma receita líquida de 44.962.000, que corresponde a 27,58% do que o município arrecada. E depois, ali, como vocês podem ver, foi retido do município 16.050.000. Mas aí a União devolve para o município 18 milhões como Fundeb. Ou seja, o município ali arrecada 1.950.000 líquido de Fundeb. Transferências do município não tem dedução, 1 milhão. Receitas de capital, 105.000, corresponde a 0,06. O Fundeb ali de 18 milhões corresponde a 11,04% da arrecadação do município. Transferência do município 0,61%. E o FAPEM com a sua arrecadação de 27.485, ele corresponde a 16,86% da receita. Lembrando que a receita do FAPEM só pode ser usada dentro dele mesmo, né? Então, o total que seria da receita bruta do município seria de 179.100.000 reais. Com a dedução do Fundeb, 16.050.000, o município vai ter uma previsão de 163.050.000 reais. Aqui o gráfico mostra como que é cada origem, União, Estado, a fatia do bolo da arrecadação do município. Quanto que cada um representa no montante da arrecadação do município. Então ali, receitas próprias, 23,67%. Receitas da União, transferência da União, 20,18%. Transferência do Estado, 27,58%. Receita do Fundeb, 11,04%. Transferência de municípios, 0,61%. Receita de capital, 0,06%. E receita do FAPEM, 16,86%. Agora, a aplicação desse recurso, como é que foi distribuída uma previsão, né? A previsão da despesa por programas de governo, porque a LDO ela vai tratar de programas, metas e ações. Depois a gente vai desdobrar na LOA, por secretaria, por projeto atividade e assim por diante, onde é desdobrada essa despesa. Então, dentro dos programas previstos na LDO, a gente tem a despesa alocada no programa 01, que é ações de apoio legislativo, 3.400.000, que corresponde a 2,09%. Ações de apoio administrativo, que contempla o gabinete, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Finanças. R$ 21.107.500, que corresponde a 12,94%. Encargos gerais do município, que são o pagamento de impostos, de retenções e pagamento da amortização da dívida, o PASEP e assim por diante.
Encargos gerais do município, 3.173.000, corresponde a 1,95%. Caminhos do Progresso, que é um programa da agricultura, previsão de 1.395.000, corresponde a 0,86%. Programa número 5, que é o Programa de Incentivo à Indústria, Comércio e Turismo, 2.595.000, 1,59%. Ações de apoio à educação, 34.869.000, corresponde a 21,39%. Ações de apoio à cultura, 973.000, corresponde a 0,60%. Ações de apoio ao esporte e lazer, 2.100.000, corresponde a 1,29%. Gestão Municipal de Saúde Pública, 36.595.000, que corresponde a 22,44%. Política Municipal de Assistência Social, 6.086.000, corresponde a 3,73%. Serviços Públicos, 13.920.000, 8,53%. Obras rodoviárias, 1.380.000, 0,85%. Obras municipais, 500.000, 0,49%. Desenvolvimento da política habitacional do município, R$70.000, 0,04%. Lembrando que esses programas eles são previstos somente para fins de contrapartida, porque o município ele não consegue fazer as suas obras no sentido amplo só com as receitas próprias. Ele recebe transferência através de emenda parlamentar e de outros tipos de transferência voluntária e assim por diante dos deputados, dos senadores e da União ou do Estado. E aí esses recursos não são previstos pela complexidade e pela incerteza do que vão ser repassados. Então, depois desses recursos chegando ao município, é elaborada uma lei que é onde inclui esses recursos dentro das leis orçamentárias. Passa pela Câmara, ela aprova e esse recurso é aberto. Então, por isso, esses valores são somente a título de contrapartida. No programa 15, Gestão de Política de Trânsito, R$311.000, 0,19%. Gestão Municipal de Meio Ambiente, R$4.890.500, 3%. Infraestrutura viária para a área rural, R$1.200.000, 0,74%. O Fundo de Previdência, uma despesa de R$19.340.000, corresponde a 11,85%. E uma reserva de contingência, que R$9.145.000. Desse valor da reserva de contingência, R$1 milhão é do município para se tratar, provisionado para alguma calamidade pública, alguma catástrofe e assim por diante. E R$8.145.000 se refere a um fundo de reserva da Previdência, que ele é positivo, esse saldo superavitário fica nesse fundo de reserva. Então, total dos programas, R$163.050.000, conforme a arrecadação do município. Aqui temos um demonstrativo de investimentos em educação, né? A base de cálculo para chegar no cálculo legal previsto, né, para a aplicação mínima dos 25% na educação. Então a gente tem a base de cálculo de receita de impostos, R$25.867.000, que é os impostos próprios, que destinado obrigatório para a educação, R$6.466.750. Depois tem da transferência da União, R$30.050.000, que é destinado para a educação obrigatoriamente, R$7.512.500. A dedução do Fundeb, né, que já foi explicado, que entra aqui nessa base, R$5.540.000. Depois temos as transferências do Estado, que é de R$52.550.000, e retido para a educação obrigatória, R$13.137.500. A dedução do Fundeb, R$10.510.000, mais a transferência que o município recebe do Fundeb, 18 milhões,
mais transferências de convênio, que é o convênio do transporte escolar, da merenda e outros convênios que o município tem, que é vinculado à educação, 13 milhões e 205 mil. Rendimento de aplicação financeira dos recursos da educação, 135 mil. E recursos ordinários livres, que é aquele recurso que o município pode investir onde ele quer, que o município está investindo na educação, 3 milhões 435 mil e 250 reais. Então nós temos uma base de cálculo de 133 milhões 242 mil 250 reais. E o município irá aplicar 35 milhões 842 mil. Então, pela legislação, a base de cálculo obrigatória que o município teria era de 108 milhões 467 mil, o que ele teria obrigatoriamente que aplicar 27 milhões 176 mil 750 reais. E o município está destinando 29 milhões 139 mil e 350 reais, ou seja, 26,86% dos 25% que ele é obrigatório a investir. Se você contar mais o que ele investe na cultura e nos outros, que é o total de 35 milhões 842 mil, se fosse jogar na mesma regra, daria o equivalente a 33%. Mas como só pega as bases legais, o município aplica os 26,86%. Aqui tem um demonstrativo de como é a arrecadação dos recursos da educação. Então temos 18,04% receita de impostos, 20,96% da União, 36,65% do Estado, 50,33% que é do Fundeb, 8,4% que é de convênios, 0,38% da aplicação financeira, daí ele retém ali 44,78% do Fundeb que é retido, e tem também 9,58% que é recursos ordinários livres que o município aplica na educação. Aqui temos um demonstrativo da saúde. A base de cálculo é praticamente a mesma, tirando as transferências vinculadas. E é só um repasse do FPM que vem só para a educação e não vem para a saúde. Então a base de cálculo é 25 milhões 867 mil, uma destinação obrigatória 3 milhões 880 mil e 50 reais. Transferência da União 27 milhões e 700 mil, destinação de 15%, 4 milhões 155 mil. Transferência do Estado 52 milhões 550 mil, 7 milhões 882 mil e 500 reais, que é os 15% obrigatório. Aí tem transferência da União via SUS, que são 4 milhões e 885. Transferências do Estado via SUS, 2 milhões e 142. Transferências de municípios, que é o Consamu, que vem via município de Cascavel, 1 milhão. Taxa de vigilância sanitária, 449 mil. Rendimento de aplicações financeiras, 168 mil. Receitas de serviços, prestação de serviços Escopar, que a gente recebe, 720 mil. Alienação de ativos, 15 mil. E total de recursos livres que o município pode aplicar onde ele quiser, que está destinando à saúde, 11 milhões 298 mil 450 reais. Uma base de cálculo total de 126 milhões 794 mil e 450 reais, e a aplicação na saúde para o ano previsto para 2021, 36 milhões 595 mil. Se você pegar a parte da obrigação legal que prevê a lei, a base de cálculo seria 106 milhões 117 mil, uma aplicação no mínimo de 15%, que é obrigatório os 15%, 15 milhões 917 mil 550 reais. E o município irá aplicar 27 milhões, previstos, 27 milhões 216 mil. Ou seja, dos 15% que o município é obrigado a aplicar, o município estará destinando 25,65% em saúde. E mais toda essa parte dos programas, dos recursos que vem, então a receita total prevista é de 36 milhões 595 mil. Se fosse usar a regra
da destinação legal, isso daria em torno de 34,49% do que o município investe. Aqui temos um demonstrativo da a receita da origem, a forma da origem dos recursos da saúde, né? 10,60% corresponde à receita de impostos, 0,04% de alienação de ativos, transferências da União 11,35%, taxa de vigilância sanitária 1,23%, transferências do Estado 21,54%, transferências da União 13,35%, rendimento de aplicação financeira 0,46%, transferência do Estado do SUS 5,85%, transferências de município 2,73%, receitas do Siscopar 1,97% e recursos livres que o município aplica, ele com o próprio recurso dele, 30,87%. Então, a gente pode perceber que a maior parte dos recursos da saúde do município é bancada por ele mesmo, pelo próprio município. Agora vamos entrar na parte dos anexos fiscais. Essa parte é uma parte técnica, onde reflete o comportamento financeiro e orçamentário do município. Então, esses anexos são baseados, feitos em cima da determinação do STN, onde ele tem os modelos, onde a gente vê a atual situação financeira e orçamentária do município. Na verdade, atual não, da previsão, se comportar conforme a receita e a despesa prevista de arrecadação para o exercício de 2021. Aqui temos as metas anuais. Então, a gente tem uma receita total prevista de 163 milhões e 50 mil para 2021, 172 milhões e 725 mil para 2022 e para 2023, 182 milhões e 425 mil. As receitas primárias. A receita primária, ela é toda a receita que é deduzida a receita de aplicação financeira. Ou seja, todos os tributos, arrecadação e desconta a receita financeira, que é de alienação de ativos, a receita de operação de crédito, de juros, que é arrecadado de aplicação financeira. Então, a receita primária para 2021 é de 139 milhões 943 mil e 500 reais. Para 2022, a receita primária 146 milhões 878 mil. E para 2023, 153 milhões e 97 mil. A despesa total prevista então para 2021, 163 milhões 050, a receita e despesa ela tem que estar fechando, né? Você não pode gastar mais que se arrecada, e assim sucessivamente para o ano 2022 e 2023. Aí temos as despesas primárias. A despesa primária é a mesma metodologia da receita primária. Você pega toda a tua receita de pessoal, de custeio, de manutenção, de investimento e deduz a receita de amortização de dívida, de juros passivos, de juros você paga, concessão de empréstimos e assim por diante. É a despesa primária menos a despesa financeira. Essa é a despesa primária. Então, previsto para 2021, 134 milhões 141 mil. Previsto para 2022, 141 milhões e 10 mil reais. E previsto para 2023, 147 milhões e 450 mil reais. O resultado primário, ou seja, é tudo aquilo que o município ele economiza depois de ter aplicado as suas despesas, né? Ou seja, o que o município gasta, o que sobra para o município pagar os seus juros. No caso, o resultado primário ele é mais usado na esfera federal, né? Assim, porque a União ela tem uma dívida muito grande para ser amortizada
Então eles estabelecem esses resultados primários para ver o que o governo, é uma indicação de quanto o governo vai economizar ao longo de um período de tempo, no caso um ano, com vista ao pagamento do juros sobre a dívida, né? Então essa seria a finalidade de apurar o resultado primário. No caso do município, como a gente não tem, a dívida é bem baixa perto da sua arrecadação, esse é simplesmente um dado, né? Então a previsão de um resultado primário de R$ 5.789.500 para 2021. Para 2022, R$ 5.868.000. Para 2023, R$ 5.647.000. Aí a gente tem depois o demonstrativo do resultado nominal. O que seria o resultado nominal? É medir a evolução da dívida fiscal líquida. É a diferença entre a dívida fiscal do ano passado e você compara quanto que você estava devendo no ano anterior e quanto você está devendo nesse ano. Então, é essa previsão de quanto que vai amortizar, né? A previsão para 2021 é de R$ 500.000, a diferença de uma para outra, né, negativo. E para 2022, R$ 1.200.000 e para 2023, R$ 300.000. Aí nós temos a dívida consolidada do município, a dívida consolidada, que é a dívida total que o município tem. Uma previsão, né, para o ano de 2021, uma previsão de R$ 9.500.000. 9 milhões, desculpa, R$ 9.500.000. Para 2022, 9 milhões e para 2023, 12 milhões. Aqui a previsão agora é da dívida consolidada líquida. Corresponde ao saldo da dívida consolidada, deduzida as disponibilidades de caixa, os restos a pagar processado e demais haveres financeiros. Então o município tem uma dívida consolidada líquida de 8 milhões, negativo, que quer dizer inverso, né? Ou seja, da minha dívida eu pago toda a minha dívida e sobra 8 milhões ainda. Para 2022 seria que eu pagasse toda a minha dívida e sobraria 6.800.000. Isso considerando indisponibilidades e restos a pagar, processados e haveres financeiros. E para 2023, R$ 6.500.000. Aqui a gente tem um quadro que ele expressa a mesma filosofia do quadro anterior. A diferença é que nesse quadro aqui a gente tem uma meta prevista e a realizada a fins de cumprimento. Então nós tínhamos previsto para o ano passado uma arrecadação de R$ 143.820.000 e foi arrecadado R$ 262.859. Ou seja, uma variação de R$ 19.182.859, 13,34% a mais do que o previsto. A receita primária era prevista de R$ 125.474.200 e foi arrecadado R$ 135.470.477. Uma variação de 7,97% a mais do que o previsto. A despesa total era de R$ 140.820.000 e foi realizada de R$ 140.442.543. Ou seja, gastou menos 2,35% do que o previsto. A despesa primária, ela era previsto R$ 141.718.800 e foi realizada R$ 126.107.883, ou seja, 11,02% a menos do que o previsto. O resultado primário aqui previsto era de negativo de R$ 16.244.600. Esse resultado previsto é porque antes tinha uma metodologia diferente na questão do fundo de previdência, que agora foi alterado, e por isso essa diferença de previsão para realizado, que na realização se executa de forma diferente. Agora elas estão sendo da mesma forma. R$ 9.352.594. Então, um resultado 157% melhor, acima do esperado. O resultado nominal previsto de 200 mil e foi realizado um resultado de R$ 4.786.394,94,
uma variação de 4.586.394. Dívida consolidada pública prevista de 12 milhões e foi realizado 9.939.230 reais, uma variação de 17,17% abaixo do que foi previsto. A dívida consolidada líquida, que é o que o município tem em caixa para cobrir sua dívida, e o que sobra, quase que é negativo, quer dizer positivo, ou seja, a previsão é de 3.300.000. O município ficou com caixa de 27.089.178 reais, diferença de 720% aí do que ficou em caixa para o município para pagar sua dívida. Aqui também é a mesma metodologia do anexo anterior, então eu não vou me ater muito aos detalhes. Ele só demonstra as previsões que executado, como foi demonstrado no anexo anterior de 2019, só que ele demonstra o ano 2020, 21, 22 e 23. Com as mesmas sistemáticas e metodologias, eu não vou entrar em um por um, senão fica muito exaustivo. Então, as receitas totais, as receitas primárias, as despesas totais, despesas primárias, resultado primário, o resultado nominal, dívida consolidada pública, dívida pública consolidada, dívida consolidada líquida. Então, 18 e 19 executado, 2020 previsto, 21, 22 e 23 estimado. Aqui agora nós vamos demonstrar a evolução do patrimônio líquido. O saldo patrimonial evidencia a parcela de recursos que o município possui após o confronto dos seus bens e direitos, ativo financeiro e permanente, deduzidas as obrigações de curto e longo prazo, passivos financeiros e permanentes. É também conhecido como resultado patrimonial acumulado. Então aqui nós temos do município, nós tínhamos um patrimônio em 2017 de R$ 297.509.395 reais. Para 2018, R$ 316.046.139 reais. E para 2019, R$ 331.767.059 reais. Como você pode ver, 17 para 18, um aumento de 11,93%, de 18 para 19, 6,23%, e para 19, 4,97%. Tem uma linha de ascensão aqui, né? Aqui nós temos do nosso fundo de previdência, tinha um patrimônio de R$ 7.729.525 em 2017. Em 2018, R$ 8.073.971. Para 2019, R$ 16.669.432 reais, um percentual aqui de acréscimo considerável, né, de ascensão para o ano 2018 e 2019 aí, através das aplicações financeiras que o fundo vem fazendo no seu saldo patrimonial. Aqui nós temos um demonstrativo, que é a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativo. Toda vez que o município faz um leilão, onde vende o seu patrimônio, a sua parte do seu ativo, ele tem que destinar esse recurso para o investimento de outro ativo. Não pode investir esse dinheiro com despesa corrente, pagamento pessoal e assim por diante. Ele tem que fazer um investimento com esse recurso. Então, em 2017, entrou uma arrecadação de R$ 3.972 reais e foi aplicado um gasto com R$ 91.000 reais, que já tinha um saldo do ano de 2016 financeiro, provavelmente. Para 2018, R$ 24 reais foi arrecadado, que é rendimento de aplicação somente de dinheiro aplicado, e foi gasto R$ 3.030 reais. Então, ficou um saldo de R$ 1.316 reais. Em 2019 foi feito um leilão, onde foi arrecadado R$ 98.555 reais e foi gasto R$ 706 reais. Então hoje o município tem um saldo de alienação de ativos de R$ 92.165 reais. Aqui a gente tem um demonstrativo da avaliação e da situação financeira e atuarial do RPPS, que é o regime próprio de previdência nosso. Então aqui vocês podem ver que as receitas correntes do Fundo de Previdência para o ano de 2017, R$ 9.879.913 reais, que são as receitas de contribuição, receita patronal e
E receita outras receitas correntes, que é a compensação entre o regime geral e o regime próprio. Também temos ali o aporte que o município faz do déficit atuarial, R$ 5.653. Então, a de receita corrente total de R$ 9.877.913 para 2017. Para 2018, R$ 10.257.611. E para 2019, R$ 19.123.170. Aí, aqui o total da receita previdenciária, você vai ver que está menor que a receita corrente, porque você pega a receita corrente mais a receita de capital menos o aporte do FAPEM, que é o aporte que o município faz. Então, a receita líquida da Previdência foi de R$ 8.565.013 para 2017, R$ 8.083.687 para 2018, R$ 15.821.742. A despesa aqui tem as despesas administrativas, 34.000 em 2017, 168.492 em 2018, em 2019, 40.704. Aí o pagamento das aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários, um total de R$ 12.066.393 para 2017, R$ 13.413.621 para 2018, R$ 15.253.593 para 2019. Ou seja, pegando ali 2017, uma receita de 8.565, uma despesa de 12, deu um déficit de 3.535.649 em 2017. Em 2018, a receita de 8.083.000, com a despesa de 13.582, um déficit de 5.498.425. Em 2019, teve uma receita de 15.821.742, uma despesa de 15.294.298 reais. Foi superavitário em 527.444 reais. A disponibilidade financeira que o município possuía em 2017 era de 53 milhões, que o RPPS possuía uma disponibilidade em caixa, R$ 53.578.219. Para 2018, R$ 61.652.190. E para 2019, R$ 78.321.623. Agora aqui é feito um cálculo atuarial, né, que é obrigatório por lei, onde um atuário, um profissional especialista em ciências econômicas realiza, que é a obrigação legal da Previdência, né? E aqui é a projeção, né, do exercício de 2020, a arrecadação da receita, R$ 15.992.235. E a despesa, R$ 15.196.814. Um saldo de R$ 795.420 positivo. E um saldo financeiro, R$ 59.780.184. Esse cálculo aqui ele foi feito em meados do ano 2019. Agora, para junho e julho, sai um cálculo novo, considerando o cenário atual. Então, assim, esse cálculo ele calcula como se todo mundo tivesse que se aposentar, os funcionários que estavam até julho de 2019. Então, acabaria em 2094, com uma despesa de R$ 463,84 e um saldo financeiro de 167 milhões e 97 mil. Não há receita, pois o método utilizado pela atuária é pela não entrada de servidores no lugar dos atuais ativos, para não dar interferência no déficit real. Essa é a metodologia que o atuário usa. Aqui nós temos um demonstrativo de riscos fiscais e providência. É apenas uma previsão que você faz para a exigência legal desse anexo, onde você apenas faz uma simulação de algumas que poderá ter e conforme a distribuição daquela reserva de contingência de 1 milhão que
que o município tem lá, né? Que 50 mil é previsto de restituição de tributos a maior do que a prevista. Epidemias, enchentes e calamidades, outras situações, 330 mil. Inadimplência maior que a prevista no orçamento, 600 mil. Variação de taxas de juros, esses riscos fiscais que podem comprometer os anexos que nós vimos. E a solução seria a abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência de R$1 milhão para fechar esse valor. Aqui a gente tem a estimativa e compensação da renúncia de receitas. Essa previsão é aquele desconto que foi apresentado nas primeiras tabelas da receita, lá onde a gente tem a modalidade de isenção, o desconto, na verdade, de 30% para quem paga o IPTU à vista. Então eu tenho que considerar essa renúncia de receita para descontar lá na minha arrecadação. Então a previsão para 2021 é 2 milhões no IPTU, né, 2.862.000. Para 2022, 2.970.000. Para 2023, 3.100.500 reais. Desconto pagamento à vista é por lei complementar 81/2016 e alterações, historicamente já considerado na previsão em todos os exercícios anteriores. Compensação na arrecadação à vista já projetada na receita. Aí temos outra modalidade de isenção, que é a alíquota diferenciada para aposentados, pensionistas e portadores de doenças graves e deficientes físicos, também previsto na lei complementar 81/2006, que é o Código Tributário e alterações, também já considerado nas previsões em todos os exercícios e já projetado na receita. Aí temos a taxa de vigilância sanitária, que é um incentivo temporário por 3 anos, que é dado para os MEIs, Lei Complementar 140/2015, em atendimento à lei do MEI, a lei federal. Compensação prevista com o maior número de empresas no município, já projetado na receita. Então essa arrecadação é de 42, essa isenção é de 42 mil para 2021, 45 mil para 2022 e 47 mil para 2023. A mesma isenção também é aplicada na taxa de licenciamento para funcionamento, 77 mil para 2021, 80 mil para 2022 e 80 mil para 2023. Então a renúncia de receita prevista é de 3.299.000 para 2021, 3.425.000 para 2022 e 3.572.000 para 2023. Aqui a gente tem um demonstrativo, que as obras em andamento, né, que é um demonstrativo também previsto pelo STN. Então nós temos essas obras em andamento. O Parque da Glicínias, a construção de unidade básica, na verdade isso já foi encerrada essa obra, ela só formalmente, para fins, ela ainda está em andamento para falta de finalização só burocrática de questão de papéis. R$ 579.500. Então nós temos aqui uma obra de pavimentação poliédrica na cadeia 003, sentido a comunidade de linha Pioneiro, que corresponde a 13.860 metros quadrados, no valor de R$ 463.010. No Jardim Progresso tem construção de 20 moradias populares através da parceria com Itaipu, R$ 1.298.507. No bairro Bela Vista, implantação e modernização do Estádio Municipal João Bortoloso, R$ 439.025. No Santa Terezinha, a reforma do Hospital Municipal, termo de compromisso de ajustamento de conduta, que também dos bombeiros, já foi praticamente finalizado, só questão mesmo de papéis para dar encerramento na obra. R$ 57.246. Reforma dos banheiros Estádio Municipal João Bortoloso, R$ 29.919. Pavimentação da pedra poliédrica na cadeia 103, distrito de Vila Floresta, sentido ao distrito de Santo Antônio, R$ 383.274. Redutores de velocidade, lombadas e travessias em vários bairros do município, R$ 174.976. No Jardim Dallas, bairro Dallas, ampliação, construção de salas de aula na Escola Municipal Arco-Íris, R$ 155.973.
E também no Santa Terezinha, bairro Santa Terezinha, reforma e ampliação do CEMEI Sonho de Criança, R$ 160.201. Nós queremos agradecer a todos que acompanharam a transmissão dessa audiência pública, dessa apresentação de metas. Nós colocamos à disposição da população com dúvidas, sugestões, questionamentos, que podem ser feitos pelo e-mail orçamento@palotina.pr.gov.br, ou também pode ser feito via telefone, né? Pode entrar em contato conosco, que a gente estará atendendo a todas as pessoas interessadas na audiência pública. Beleza? Eu agradeço então pela colaboração de todos e colocamos à disposição. Um abraço.